Bom dia, bom dia. Vamos chamar o nosso pessoal do Bom Dia? Bom dia, com muita alegria. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de tratamento do Dr. Bittencourt. Bom dia, pessoal. Bom dia, com muita alegria. Eu queria lembrar as pessoas assim, nós estamos aqui fazendo um tratamento do Dr. Bittencourt. Queria lembrar se nós estamos fazendo a garrafinha com água fluidificada em casa, com o nomezinho bonitinho. Lembro também as pessoas de casa que não esqueçamos da nossa garrafinha, não é, Aldinho? Com certeza. Então, bom dia a todos. E lembrando que além da garrafa, as orações, né? Nós fazemos oração, colocamos a garrafa com água, a jarra, o que for. Bom dia, turminha! Bom dia! Muito bom dia, um excelente bom dia. Vamos lá para o que... Caminhando, né, na fala do seu Fausto, para a gente desdobrar um pouquinho mais o que Emmanuel traz para a gente. Quando fala do som, nós temos uma audição limitada, né? O ser humano tem uma audição limitada. E a gente observa que alguns animais têm uma audição mais expandida, né? Mas nós sabemos que mesmo com a limitação da nossa audição, nós sentimos e nos direcionamos, quando o seu Fausto já veio trazer para a gente, nos direcionamos com os ruídos, com os sons que acontecem aí. Então, Emmanuel traz para a gente, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E aí eu estava olhando que no Antigo Testamento se fala muito da trombeta, né? E há pouco tempo eu fui no casamento, achei lindo, porque acho que foi a primeira vez que eu vi um casamento com dois homens lá com a trombeta, bem estilo principesco, né? Lá, medieval, tocando, mostrando o início do casamento, ou seja, indicando que o casamento iria começar. E depois que o casamento terminou, toca de novo, e a gente entende que o casamento se encerrou. E as músicas ao longo do casamento. Então, eu achei muito interessante quando saiu para mim, porque imediatamente eu lembrei a trombeta, né? E a gente lembra que naquela época os exércitos, eles também tocavam a trombeta, como o seu Fausto disse, para orientar os exércitos, né? Então, o exército. E aí tocava, já sabia, já se preparavam, e de acordo com o som, eles já sabiam também onde se posicionar, o que fazer, quem que seria primeiro, quem que seria depois, seriam os arqueiros, e seriam os que estavam nos cavalos. Então, Paulo, conhecedor muito bem do Antigo Testamento, traz essa passagem. Quem se preparará para a batalha? Porque se eu não fizesse parte do exército, talvez eu nem entendesse, né? Alguma coisa está acontecendo. Mas onde eu me posicionaria? E ele quer trazer essa postura do cristão. O cristão é aquele que segue Jesus. Como que nós ouviremos? Ouvimos a chamada do mestre, né? O som dele. Como é que eu passo aqui? Aqui? Para lá? Passou? Eu passei. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. Planos com a letra maiúscula. Então, eu vou para o outro lado, eu vou morrer só se houver uma grande comoção cósmica, se tiver um terremoto, um maremoto, né? Então, nós não precisamos disso para mudar de plano. O homem pode mudar-se, inclusive, de esfera, sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível para a preparação de cada um para a subida espiritual, o esforço para a subida. Mas se eu desço,
eu faço um pequeno esforço. Se eu subo, eu faço um pequeno esforço. Dependendo do tanto que eu descer, o meu esforço vai ser maior. O tanto que eu tiver que subir, o esforço vai ser maior. Só com isso a gente observa que a escolha é nossa. Para onde eu estou subindo, para onde eu estou descendo, para onde eu quero ir. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Avisos seguros. Nós estamos falando de som, de alarido, de trombeta, de esforço. Será que alguém percebeu que a Catinha está aí tocando uma música para nós? Isso tudo nos remete que conseguimos prestar atenção e realmente nos modificarmos e orientarmos o nosso interior, o nosso sentimento, conforme o que está. Se essa música tivesse dado um estridente, ou eu não sei, gente, música, era um baixo, uma coisa assim mais diferenciada, nós nos distrairíamos por completo. Né? Por isso precisamos observar qual tipo de som nós estamos seguindo. Mas para isso nós precisamos de ouvir. Nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos nos envolver. Quando eu estava falando com o seu Fausto, a prece, a oração. Nós do trabalho, nós temos por hábito, já em casa fazemos oração, para estarmos aqui, fora a oração de levantar, chegamos aqui, fazemos oração, e quando entramos aqui, a oração é feita em grupo novamente, porque esse é o tipo de som, né? É o tipo de orientação, é quando nós nos envolvemos numa só questão. E aí nós vamos lembrar da fala de Jesus, quando forem 2 ou mais pessoas reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então, quando todos estiverem naquele mesmo diapasão, nós falaremos ali, quando todos estiverem obedecendo a mesma trombeta, ele está no meio de nós. Então, quando se faz a oração e todos prestam atenção na oração do seu Fausto, quando naquele momento nós vibramos pensando em Dr. Bittencourt, em Jesus, nós estamos elevando e estamos nos comunicando conscientemente ao que é bom, ao que é belo e ao esforço. Continuamos sentados, mas estamos fazendo um esforço nesse momento para elevar a nossa vibração, para chegarmos mais perto de Jesus e recebermos melhor o tratamento. É nesse momento. Olha que lindo, que nós damos a permissão, porque eles não nos invadem. Nós damos a permissão para que o trabalho seja feito quando nós unimos o nosso pensamento em Jesus. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos que dão conta do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Hoje em dia a gente escuta muita coisa, tem muito barulho à nossa volta e nós não estamos acostumados a ouvir a nós mesmos. Nós temos muita dificuldade em saber o que é atenção, porque qualquer ruído me desloca a atenção. Quando nós fazemos o exercício de prestar atenção lá fora e prestar atenção aqui dentro, nós continuamos elevando o nosso pensamento e a nossa vibração ao nosso objetivo, seja ele bom ou não, ao nosso objetivo. Nós precisamos fazer esse esforço, esse trabalho, de voltar para dentro de nós, para escutar o que nós queremos ouvir, né? O que o nosso corpo está falando? Qual que é a minha emoção? Porque se eu estiver mal sentada, eu vou sentir uma queimação na perna, no quadril, no cóccix, vou sentir um forçar, ainda que leve, nada que seja que leve a uma doença, mas eu vou sentir. E aí eu imediatamente modifico minha postura. Nós precisamos observar isso da mesma forma com o Evangelho de Jesus. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Como que eu vou saber o som certo? Como que eu vou saber para onde eu vou? Como eu vou ter a certeza que o Dr. Bittencourt cuida de mim? Como eu vou saber que eu estou fazendo a coisa certa se eu não conhecer Jesus? Se eu ouvir falar
que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus faz milagre, eu vou e busco. Mas é muito pouco, porque essa foi a parte do fenômeno, foi a parte do som que Jesus provocou, né? Para mostrar para a gente que tudo isso nós podemos ter, mas nós podemos e devemos buscar muito mais que isso. Então, nós precisamos conhecer Jesus, a obra dele, porque esse é o som. Ele afirmou: eu sou o caminho da verdade e da vida. Né? Por quê? Porque o jeito que ele viveu mostra como nós devemos viver também. E aí nós precisamos buscar esse mestre, conhecer a vida dele, para sabermos o diapasão. Aliás, ele é o diapasão, para sabermos o som que ele produz. Mas vamos só terminar aqui e voltar. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Todo aquele que conhece Jesus é um aprendiz da Boa Nova. Todos nós somos. Eu posso ser um aprendiz frequente ou não. Se eu busco estudar mais, se eu busco conhecer mais, eu sou um aprendiz do Evangelho, do Cristo. Então, todo cristão é um aprendiz do Evangelho. Todo cristão é um aprendiz da Boa Nova. Todos nós estamos matriculados na mesma escola. Aquele que não é cristão, ele também, se ele busca o direcionamento, ele é um aprendiz da Boa Nova, porque em todas as religiões, religião, não estou falando de seitas religiosas, né? Toda religião traz o direcionamento ao Pai, a Deus, à divindade, e o modo de se fazer. Cristo vem experienciar, viver e exemplificar aquilo que os outros muitas vezes não deram conta de fazer. Claro, ele era o responsável por nós, então ele deu conta de fazer. Mas aquele que não segue Jesus, que não segue o Cristo, não significa que ele está fora do diapasão, do som, desde que ele esteja buscando viver da melhor forma, conscientemente, né? Sabendo o caminho que ele está percorrendo. Então, sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servir. Todo mundo fala que quer fazer o melhor, que quer ajudar o outro, que quer ser mais feliz. Todos nós fazemos. Por mais equívocos possamos cometer, nós queremos fazer o bem. Entretanto, ninguém ouvide, ninguém esqueça a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Então, Emmanuel vem trazer para a gente o entendimento da fala de Paulo, quando ele mostra que nós temos um som e que existe um aparelho que conserta o som. Então, vamos pensar numa escala musical, num concerto. Então, tem os aparelhos, os instrumentos, cada um tocando. Se não tocarem no mesmo ritmo, ainda que cada um com a sua especificidade, né? O violino, o violoncelo, o piano, cada um com o seu tom, não sei falar, mas todos têm que estar no mesmo ritmo, no mesmo diapasão, na mesma energia de vibração, né? Para poder dar a sonoridade adequada. Então, toda a humanidade está também tocando o seu instrumento, cada um vivendo, achando que está fazendo o melhor, ainda que não esteja. Ainda que para nós seja maldade o que o outro está fazendo, ou crueldade, ainda que ele esteja pensando só nele, ele está achando que está fazendo o melhor, porque está pensando só nele. E aí nós precisamos, para que nós possamos saber qual caminho seguir, nós precisamos conhecer o caminho. Então, nós vamos atrás do diapasão. Se eu vou atrás do diapasão que faz bagunça, eu vou me sentir mal. Se eu vou atrás do diapasão que traz saúde moral, emocional, mental, eu vou me sentir bem, então eu sei para onde buscar. Nós vamos buscar a corrente divina, nós vamos buscar a corrente do amor, nós vamos buscar aquilo que nos faz bem. Tanto é o que nós estamos fazendo aqui, é isso. Estamos buscando o bem. Ainda que eu esteja aqui só para a cura da minha saúde, para que eu consiga um emprego, para que haja harmonia na minha casa, eu estou procurando o bem. E com isso, eu vou entendendo um pouco mais. Jesus veio trazer para nós que Deus é Pai. Não existia essa fala até então.
Muitos acreditavam nos deuses, em vários deuses, inclusive no Deus único. E Jesus veio trazer, ele veio modificar, ele trouxe um diapasão, ele trouxe um instrumento diferente, ele trouxe uma amorosidade. Esse é o som de Jesus, o amor, né? Porque nós fomos criados pelo amor e para o amor. Nesse momento, nós vamos buscando Jesus para entender qual caminho que eu vou seguir. Para onde eu vou? Com quem eu vou? Mas como que eu vou seguir esse caminho se eu não sei o que Jesus falou, o que ele fez? Quantas vezes nós buscamos o doutor Bittencourt para uma cura, para um tratamento, e fazemos como o senhor Fausto falou, entrega para Deus, né? Ó, eu vim buscar, o doutor Bittencourt já sabe o que eu quero, entrego para ele. E a minha parte? Eu não posso sair desse concerto, eu não posso sair dessa orquestra, eu faço parte dela. Essa minha dificuldade, esse meu problema, essa minha situação, faz parte do meu crescimento. Agora, como que eu vou vivenciar essa dor, esse sofrimento? Como que eu vou olhar para isso? Como que eu vou olhar para mim? Como que eu vou cuidar disso? Para quem que eu estou dando atenção? Eu preciso olhar muito para quem eu estou dando atenção. O que que eu gostaria? Hoje, com as redes sociais, a gente se baseia muito no externo, no outro. E para mim? O que significa família para mim? O que significa crescimento para mim? O que significa saúde para mim? Nós temos exemplos de pessoas que com doenças muito difíceis e que vivenciaram bem, né? Nós temos aí o exemplo de Jerônimo, que na doutrina espírita ele é chamado o gigante deitado, com grandes dores, grandes sofrimentos, e aliviava as dores do outro. Nem todos nós conseguimos fazer isso. Nem todos nós conseguimos, em dor, auxiliar o outro. Mas todos nós conseguimos, mesmo em dor, olhar qual o meu papel no mundo. Mas, para isso, eu preciso ter uma referência. Quando a gente fala de diapasão é referência. Qual que é a minha referência? A referência é Deus, a referência é Cristo. Para nós, a referência é Cristo, né? Porque Ele que nos mostra, traça o caminho até o Pai, até Deus. Eu preciso de referências para Deus? Não. Mas nós sabemos chegar até Deus sem referências? Tanto é que não sabemos que Cristo veio, né? E veio falar, olha, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, né? Façam. Tenham consciência do que estão vivendo. Ele não tinha onde recostar a cabeça, reclinar a cabeça. A gente acha isso lindo. É uma poesia para os nossos ouvidos. Mas se nos faltar um travesseiro, se nos faltar uma coberta, nós entramos em desespero. E não lembramos daqueles que não têm. Nesses momentos, pelo menos, nós não nos lembramos. Então, qual diapasão, qual instrumento estamos sendo? Como estamos guiando a nossa afinação? Nós precisamos refletir para a nossa vida, porque quando tocar a trombeta, qual trombeta que estará sendo tocada? Para onde eu vou? Né? Se há um grito de terremoto aqui perto, o que eu vou fazer? Se a minha família desestrutura, o que eu vou fazer? Se alguém lá em casa morre, o que eu vou fazer? Né? Como eu estou vivendo a vida? Para onde eu estou indo? Às vezes, nós olhamos as nossas dores como se nós fôssemos inocentes, como se Deus não tivesse olhado para nós e isso caiu de graça, essa doença, essa situação, esse problema. Ou nós fazemos parte dessa vida e aquilo vai ser mais uma etapa a ser vencida, com força, com coragem, sabendo que nós vamos vencer isso. De preferência aqui, mas se não for aqui, nós vamos vencer como espíritos eternos. Está na hora de nós pensarmos que nós somos guiados por esse mestre de amor. Nós não estamos soltos. Mas o que eu estou fazendo? Qual a minha parte? Qual a minha parcela de responsabilidade em vivenciar aquilo que eu estou sendo chamada a vivenciar? Nem todos temos a mesma força, nem todos temos a mesma coragem. Mas se nós nos guiarmos no ensinamento de Jesus, nós saberemos, inclusive, onde e como buscar essa ajuda, esse apoio, esse amparo. Esse é o som de Jesus.
Aldinha nos fala muito de sinais. Nós não estamos habituados a nos ouvir. Como que nós vamos ouvir sinais? Porque nós falamos em ouvir, nós achamos que alguma voz vai falar claramente. Lícia, está pingando, vai chover. E às vezes não é assim, né? Às vezes eu vou sentir um pingo, eu não ouvi ninguém me falando. Às vezes eu vou olhar para o céu, vou perceber que vai chover. Então, como os sinais chegam na nossa vida e no nosso dia a dia? De repente, um filho resolveu fazer malcriação, ou desobedecer, fazer aquilo que a gente não estava esperando. Como que eu vou olhar para aquele filho e observar o que ele está dizendo com aquilo? Qual que é o meu lugar naquela situação? Meu filho caiu de paraquedas? Qual a minha responsabilidade? Como que eu tenho que fazer? Como que eu vou abraçar? Como que eu vou largar algumas coisas para estar ali com ele agora? Ou um pai ou mãe, ou aquele que estiver chamando a minha atenção. Para quem eu estou dando ouvidos? Qual trombeta que está tocando? A do vizinho? O filho maravilhoso? Ou o meu que está ali, que pode ser maravilhoso, porque ele, só o fato de ser meu, de estar sobre a minha responsabilidade, sobre a nossa experiência, a minha experiência é a dele. Como está a minha vida no dia a dia? Para onde Deus está me chamando para atuar, para olhar hoje? Nós precisamos começar a observar qual a trombeta do meu dia, qual foi o som. Aqui nós tivemos, não foi uma trombeta, foi um som super suave que a Catinha trouxe para a gente, que deu para escutar até eu ler um pouco ali da mensagem, que é super profunda, porque nós vamos estar analisando batalha, que batalha? A trombeta toca, batalha. Então, eu vou saber que quando o barulho for maior, tem alguma luta aí para eu enfrentar. Mas eu estou capacitada para lutar? Eu fiz, como o seu Fausto falou, a minha oração de manhã. Jesus, olha, o meu dia está marcadinho assim, cada minuto assim. Me dá força, me orienta, me ajuda a fazer o melhor, me ajuda a ver, enxergar, a ouvir. Converso com Deus, converso com Jesus. E aí sai totalmente diferente do que eu tinha planejado. Ao invés de dizer que o dia foi ruim, que não aconteceu nada daquilo que eu queria, eu perdi um negócio que estava super importante para fazer, por causa de fulano, por causa do trânsito, eu vou parar e ver qual que foi a minha necessidade de vivenciar uma coisa totalmente diferente. As perdas que eu tive naquele dia, profissionais ou não, e eu começar a me colocar no meu dia, eu vivenciar o meu dia, né? Porque aquilo que, se eu me conectei com o Pai de manhã, com o meu anjo da guarda, com Jesus, com o doutor Brencu, com aquele que eu tenho intimidade, se eu não tenho intimidade, gente, nós vamos perder a oportunidade, nós precisamos de ter intimidade com um desses grandes agora, com Jesus, com o doutor Bittencourt, que nós estamos aqui toda semana com ele, com o nosso anjo da guarda, que nós estamos todo dia com ele, nós precisamos ter intimidade com eles agora. E temos que mostrar aos nossos filhos, netos, crianças, que eles têm essas pessoas antes de ter a nós. Nós precisamos trazer isso. E quando nós trazemos essa intimidade, e acontece uma coisa diferente do que eu queria, o alarido acontece, a trombeta toca, o barulho acontece, eu vou chamá-los e falar, tenho certeza que vocês estão comigo aqui agora. O que é para eu fazer? Né? Primeiro eu vou sentir, eu não estou gostando, não está bom, está esquisito, o que eu faço? Mas eu sei que vocês estão aqui agora. Me ajude a seguir. E eu tenho que seguir, tem um aí já ficou muito exagerado, porque não tem nós devemos, né? Eu, Lícia, tenho que seguir a Jesus, porque essa é a minha proposta. Jesus, o que você faria aqui agora? Eu não quero fazer o que você faria, mas eu preciso fazer, então me dá força. Né? Então, nós estamos no momento de, primeiro, observar os sons à nossa volta e o som dentro de nós. Segundo, aonde esse som vai me levar? E eu quero? Porque se eu quero, é responsabilidade minha. Se eu não quero e não é bom, aí eu não devo ir, mas também a responsabilidade é minha.
Mas eu posso sempre optar. E nunca deixar para Deus, para Jesus, aquilo que Ele está contando comigo para fazer. Porque o que o seu Fausto falou, o amor, a Aldinha trouxe, é multiplicável. Se eu trago esse pouquinho de amor dentro de mim, de confiança e de entrega, eles vão fazer o restante conosco e às vezes por nós. De tudo isso que eu gostaria é que a gente primeiro aproveitasse a intimidade com esse mestre de amor, que viveu e nos ensinou a amar, e que trouxe um pai amoroso. E como se não bastasse, ele ainda deixa uma mãe para a gente. Ele deixa uma mãe, ele oferece a mãe dele para ser a nossa mãe. E às vezes as pessoas falam assim, eu estou preocupada com meu filho. Não sei o quê. Entrega para Nossa Senhora, ela pode ir onde nós não podemos. Aí sim a gente entrega. A gente não entrega a nossa responsabilidade para ela. Entregamos a confiança que ela vai estar junto e que o melhor para ele vai acontecer, né? E se não for o que eu queria, vai ser melhor para ele, que ela me dê força para estar junto. Que Jesus faça parte da nossa vida, mas nós temos que criar intimidade com ele, conhecer o que ele veio ensinar. E aí nós vamos, quando ele chamar, onde for e como for, a gente vai saber segui-lo, né? De mãos dadas com esse mestre de amor. Que ele possa nos envolver cada vez mais e que nós sintamos esse envolvimento de amor, de carinho, de misericórdia que ele tem com cada um de nós. Uma ótima semana, uma ótima manhã. Vamos escutar a Aldinha falando para a gente. Obrigada.